início, então, ao nosso segundo Meet do E Agora José. Só falando um pouquinho sobre o projeto, ele nasceu do coração da professora Tamires, de estimular vocês, alunos, a participarem mais da nossa matéria de projeto de vida e pós-médio, e já que nós não estamos presentes na escola para termos os aulões que estavam previstos, a gente resolveu chamar pessoas de várias áreas para falar com vocês sobre como foi a escolha deles do curso e como foi a entrada no mercado de trabalho e assim por diante. Certo, Tamirinha? É isso aí. Agradeço aí a todos que entraram hoje, disponibilizarem um tempo. Eu também estou gravando a live de hoje, depois a gente vai deixar disponível aí para os alunos e o pessoal que não pôde estar presente ao vivo, para poder estar tendo acesso a todo esse conteúdo. Vocês estão ouvindo bem? Tá ok o som, pessoal? E aí, Laís? Então, a gente vai aguardar mais uns minutinhos até todo mundo entrar, né? O nosso convidado já está presente, o Diogo Hutt. Muitos de vocês já o conhecem, ele é uma figura pública conhecida da cidade de Londrina. Alguém muito querido por todos nós, tenho certeza. O jornal dele faz muito sucesso, os programas na rádio também. E além de jornalista, ele é bacharel em Direito. E pelo que eu tenho acompanhado, também tem estudado aviação, certo, Diogo? Olá a todos, isso, exatamente. Bacharel em Direito, no ano de 2019. Passei no concurso da Ordem dos Advogados do Brasil também no ano de 2019. Não fiz o juramento ainda por causa da pandemia, mas com a OAB já praticamente na mão, né? Só fazer o juramento. E agora vem aquele ponto de interrogação, né? Para qual lado ir? Ou será que dá para juntar tudo e ir para um lado só? Que tem o jornalismo, tem o direito, tem a parte administrativa, porque eu sou gerente geral da Tarobá FM Londrina, e tem a aviação, que é um hobby, que na verdade é um sonho profissional, mas que financeiramente não é a melhor estratégia na minha vida. Então nós temos aí, eu acredito que 4 funções e um grande ponto de interrogação que a cada dificuldade, a cada dia, bate na porta e isso é absolutamente normal. Mas também dá para unir os 4 em torno de um só e tentar ser um pouco melhor naquilo que faz. Mas isso a gente vai falar ao longo da conversa, né? Então, eu gostaria que você começasse se apresentando, apesar de você já ter falado um pouco sobre você, e falado como foi o seu final do ensino médio, como foi decidir o curso, o que fazer depois, porque muitos alunos ou muitas pessoas nem saem do ensino médio para fazer já uma graduação direto. Tem que pensar, tem que ver o que quer, o que gosta, e como que foi essa decisão para você, como foi esse percurso, o ingresso na graduação, como que foi a graduação em si, como foram os professores, quais são as dificuldades, quais foram os pontos altos e os pontos baixos, e assim depois a gente continua com as suas... Laís, com quem que eu estou falando aqui para eu saber? Eu tenho alunos do ensino médio, do nosso colégio, mas temos alguns professores, o colégio Dario Veloso. Veloso, é um colégio estadual. Isso, um colégio estadual, ele fica perto do Bar Valentino. A gente trabalha com os alunos em tempo integral, eles ficam na escola das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Então, além das matrizes curriculares básicas de todas as escolas, nós temos algumas matérias a mais. Dentro dessas matérias a mais, nós temos as que nós chamamos de projeto de vida, que é onde a gente tenta orientar os alunos ao que fazer depois. E, principalmente, a eles se conhecerem e, se conhecendo, escolher o caminho a seguir. Entendi. Então tá bom. E quantos alunos nós temos agora online, ao vivo? Tem bastante gente de aqui, alunos, né? Nós estamos com 20 pessoas, quase, né? 19. Dentre eles, acho que são 13 alunos. 20, 19, 20, 13 alunos, mais a galera que vai assistir isso depois, né? Isso. Eu digo que o conteúdo hoje, a tecnologia, essa é a graça. Esse é o porquê de ser. É você não fazer na hora que alguém quer que você faça. É você fazer na hora que você pode fazer, e quem sabe essa hora que você pode fazer é a hora que você vai ter melhor aproveitamento.
E é por isso que talvez muitos vão assistir esse vídeo depois, e com certeza terão depois mais aproveitamento do que se assistisse esse vídeo agora, entre outras atividades. Mas vamos lá, meu nome é Diogo Hut. Para quem não consegue pronunciar meu sobrenome, eu sempre digo que é fácil, é só lembrar daquela pizza, né? Pizza Hut. A diferença é que lá tem um T, o meu tem 2 T's, mas na dúvida fala, lembra do Pizza Hut, né? Então é Diogo Hut, pronto, acabou, fechou. Eu nasci em Cascavel, em 1983, dia 30 de novembro, portanto tenho 36 anos, vou fazer 37 agora. Com 13 anos eu trabalhei na fábrica de móveis do meu tio, fazia contabilidade para ele e cuidava da parte de recursos humanos. Obviamente que eu não entendia muita coisa, e o que eu fazia lá era matemática básica. Com 14 eu entrei no McDonald's, trabalhei 1 ano no McDonald's, onde eu tive um enorme aprendizado. Um aprendizado em todos os aspectos, né? Aprendizado em seguir procedimentos, porque é uma multinacional que tem muitos procedimentos, então lá eu descobri que os procedimentos eles podem ser chatos, mas eles são eficientes, né? Por exemplo, você dobrar um pano, dobrar uma toalha, né? Se você dobrar uma toalha do jeito certo, você tem 8 lados da toalha para você sujar, e um dos lados que vai estar para cima, exposto ao cliente, sempre vai ser o lado limpo. E você nunca vai dizer que aquela toalha está suja. Esfregar um chão, limpar um banheiro. Uma coisa é a gente limpar o banheiro da casa da gente. Outra coisa é a gente limpar o banheiro que metade de uma cidade usa. Então, a gente perde esse negócio de ter nojinho, de ter esse tipo de coisa. Então, foi um aprendizado muito bom, sabe? Um amadurecimento. E todo dia, quando eu passava de ônibus, quando eu pegava o ônibus para ir ao McDonald's para trabalhar, eu passava em frente a uma emissora de rádio. E eu, na escola, nunca fui muito bom, nunca fui destaque, nunca fui aquele mais conhecido, mais popularzão. Mas eu queria ser destaque em alguma coisa na vida. E eu acreditava que trabalhando na rádio, com 15 anos, 16 anos, eu seria alguém que os outros olhariam e falassem, não, pera lá, esse é aquele cara que trabalha lá naquele lugar. Então, em busca desse reconhecimento, ao contrário do que muitos pensam, eu não vou ser hipócrita aqui de falar, é apaixonado pelo jornalismo, esse daí é tal, não, nada disso. Eu fui em busca de uma realização pessoal, de um reconhecimento por parte dos amigos, por parte da família, por parte de todos, né, para poder ter não um status de poder ou de rico, nem nada disso, não, mas ser destaque em alguma coisa. Eu passava todo dia na frente daquela emissora de rádio, e um dia eu pensei, eu vou trabalhar aqui. Eu acho que eu vou trabalhar em rádio, porque rádio é um lugar que, né, você aparece, fala para todo mundo, pode ser conhecido. Daí comecei a brincar sozinho, fazer de conta que estava apresentando um programa de rádio, fazer de conta que estava apresentando um programa de TV. E daí eu vi, poxa, mas não é que ficou bom? Eu mesmo achava. Ficou bom. Para quem é um moleque, né, brincando, ficou bom. E os meus coleguinhas adoravam aquilo, pegavam uma câmera do meu pai, gravava e tal. E com algumas artimanhas eu consegui entrar nessa rádio. Eu menti que era amigo do dono, eu menti que era amigo do irmão do dono, porque eu atendia o irmão do dono, que era muito parecido com ele, no McDonald's. E eu peguei o nome dele lá no drive-thru, e na segunda-feira, atendi ele no domingo, na segunda-feira baixei na rádio, pedi pelo dono, o dono desceu do escritório, eu falei que era amigo do irmão dele, o Carlos Filiprandi, e que o Carlos tinha pedido para eu ir lá fazer um teste. E o Eduardo foi lá, falou, então tá bom, então faz o teste aí. Tudo bem, pode entrar, mas vai ter que trabalhar de madrugada, porque a gente só tem horário de madrugada. Eu pensei comigo, eu tenho 15 anos, eu não posso trabalhar de madrugada, mas eu vou tocando, no dia que eles pedirem minha carteira, eles vão ver. Nunca pediram minha carteira, nunca me registraram, eu fiquei trabalhando lá de madrugada. Mas trabalhei pouco tempo, trabalhei alguns meses de madrugada e logo eles me passaram para o período da tarde, porque eles gostaram do meu jeito de fazer, né, locução e tal. Mas nesse meio caminho eu vi que locução poderia até dar um pouco de prazer, de status e tal, mas não dava dinheiro. Locutor de rádio, via de regra, não ganha muito bem. Então eu falei, não vou para o jornalismo, porque eu via que o pessoal do jornalismo andava mais bem vestido, tinha carros melhores, né? Trabalhava em 2, 3 lugares. Eu vou entrar para o jornalismo.
15 para 16 anos, procurei o diretor de jornalismo lá daquela emissora de rádio e falei, olha, eu quero fazer jornalismo aí, me ensina. Ele falou, olha, parceiro, eu vou deixar, mas não vou te pagar nada. Você vai ter que escrever durante a madrugada os boletins de hora em hora de informação que a gente vai ler na FM. Falei, tá bom, eu escrevo. Passava a madrugada escrevendo, uma máquina de escrever ainda. E depois trabalhava na rádio, depois trabalhava num Disque Car, fazia mensagens ao vivo de carro, até hoje tem, para ganhar um pouco de dinheiro. E à noite eu estudava. Então, assim, deu para ver que eu sempre deixei o estudo de lado, né? Nunca foi prioridade para mim. E, enfim, para resumir a história, não ficar chato. Daí eu fui com 16, eu fui para jornal. No jornal eu aprendi a escrever a duras penas, duríssimas penas. Meu português era terrível, ainda é. E o editor corrigia os erros de concordância, os erros de ortografia, corrigia tudo. E lá eu aprendi a escrever, lá me deu uma base muito boa. De jornal eu continuei trabalhando em rádio, nos dois. Depois eu fui de jornal para trabalhar também em televisão. Daí fui para Tarobá, da Tarobá fui transferido para Londrina para apresentar o Primeira Hora aqui. E aqui eu estou há quase 20 anos. Mas chegou um ponto na vida, lá com 17 anos, quando eu terminei o segundo grau, que eu precisava decidir o que eu ia fazer. O que eu vou fazer de faculdade, né? De curso superior. Porque o curso superior era algo que na minha casa ou fazia. Não tinha opção de não fazer. Meu pai sempre falou para eu estudar. Eu não queria estudar, eu queria trabalhar. Meu pai falava, se você não estudar, você não vai passar numa faculdade pública. Se não passar numa faculdade pública, você vai ter que trabalhar para pagar a faculdade particular, porque você vai fazer faculdade. Eu falei, tá bom, pai. Comecei a trabalhar feito alucinado. Com 17 anos eu ganhava quase o que meu pai ganhava. Paguei minha faculdade. Ainda tinha dinheiro para sair de casa e morar fora se eu quisesse. Mas isso, senhores, isso foi uma exceção à regra. Isso teve um custo muito pesado depois. Porque para eu poder bancar a minha insolência com meu pai, meu orgulho de não querer estudar, de querer trabalhar, para eu poder bancar isso, eu tive que trabalhar muito. E a gente, quando a gente não está preparado para alguma coisa, a gente aprende com erros. Então você erra muito. E em Cascavel, eu lembro que tinha uma época que eu era respeitado, porque era um moleque, só errava, ninguém dava credibilidade para mim, ninguém dava nada. E eu pulei uma fase da minha vida. A fase da adolescência, a fase do barzinho, a fase da balada, a fase do namoro, tudo isso eu pulei. Eu não vivi nada. Absolutamente nada. Eu acho que fui em 2 ou 3 baladas na minha vida. Então eu não sei o que é sair para beber com os amigos, eu não sei o que é sair para escutar música, para dançar. Minha família saía de férias, eu não saía. Isso na hora vai, mas depois isso faz falta na vida de alguém, sabe? Depois isso daí deixa um buraco muito grande. E essa malícia dessa festa, dos amigos e tudo mais, isso daí é uma experiência de vida importante para você ter uma expertise depois para a vida, para você ser mais malandrão, para você não ser passado para trás e uma série de coisas. E fez muita falta. Então não se empolguem vocês, eu não vou estudar, o cara lá não estudou, fez faculdade, está bem hoje, né? O bem é muito relativo, mas assim, está bem hoje, então eu também não vou estudar. Não faça isso porque a conta vem depois. O que eu indicaria hoje é o seguinte, pensem bem, vejam os prós e os contras de cada profissão, procure uma profissão em que você não vai ter que trabalhar, em que você vai fazer aquilo com o máximo de prazer possível, e daí você fecha o foco, fecha o leque e se dedique para aquilo. Isso eu fui fazer com 35 anos de idade. Não, 33 anos de idade. Quando eu decidi fazer uma faculdade de Direito. Porque minha faculdade de jornalismo foi uma vergonha. Eu tinha que trabalhar tanto para poder pagar que eu não conseguia estudar. Então eu fazia naquela coisa bizarra, né? Fazendo por fazer, colava nas provas.
tirei muito pouco proveito da minha faculdade de jornalismo, muito pouco. Eu achei uma pena isso, uma pena muito grande, porque eu perdi uma enorme oportunidade de aprender um monte de coisa. Mas com 33 anos, não. Eu decidi fazer daí uma faculdade decente, da minha parte, e ingressei na faculdade de Direito. E daí eu estudei. Estudei muito, muito, muito. Passei madrugadas e madrugadas estudando. No começo eu gabaritava todas as provas, depois eu percebi que gabaritar a prova não significava aprender. Quando você gabarita a prova, via de regra, você decora a matéria para poder gabaritar. E eu passei a estudar através do raciocínio lógico. Ora, se eu tenho uma lei que diz que A é igual a B, e o direito não permite que duas leis tragam resultados diferentes sobre o mesmo assunto, então uma lei não pode dizer que B é igual a, ou B é igual a C, melhor dizendo. Então eu fui desenvolvendo raciocínios lógicos em torno das disciplinas, e a partir dali eu fui entendendo a matéria. Eu parei de gabaritar, mas isso foi muito bom, porque quando começou o último ano da faculdade, Direito são 5, quando chegou no 4º ano, acabou o 4º ano, eu fui lá me inscrevi para uma prova da Ordem dos Advogados, que você faz normalmente quando termina o 5º ano. Então, nessa prova, tinham 3 matérias que eu ainda não tinha estudado. E eu passei de primeira nessa prova. Aquilo, para mim, foi uma conquista muito grande. E, ao mesmo tempo, quando eu terminei o curso, entreguei o TCC, essa loucura de trabalhar ainda mais e fazer uma faculdade daí decentemente, me derrubou de uma maneira muito grande, porque mentalmente falando eu não suportei. Eu cheguei no meu limite e caí. Entrei numa depressão profunda, que alguns inclusive viram alguns depoimentos meus aí. Isso é preço cobrado do passado. É lá de 16 anos, quando eu tinha que estudar e não estudava, porque eu achava que trabalhando, ganhando ali, para mim estava bom, depois eu me virava. Não é assim. E daí fui convidado agora nesse ano para assumir a gerência da rádio, da Tarouba FM, gerência geral. Você pega a parte comercial, você pega a parte administrativa, você pega a parte artística, pega tudo, que é uma enorme responsabilidade. É uma demanda gigantesca. Apresento um jornal na TV aqui das 7 às 8 da manhã. E também adoro aviação e resolvi fazer um curso de piloto privado, né? Eu já fiz uma vez esse curso, estou fazendo de novo, porque eu acredito que tudo que a gente faz 2 vezes, a gente sempre consegue tirar algo diferente. Você lê o mesmo livro 2 vezes, você aprende mais. Você assiste o mesmo filme 2 vezes, você pega coisas que você não viu. Eu queria fazer o curso de Direito de novo, mas é muita loucura e não vou fazer. Mas o curso de piloto, sim, estou fazendo agora de novo. Só que o curso de piloto, o piloto em si, ele demora muito para ganhar dinheiro, né? Financeiramente, hoje, para mim, não vale. Mas seria uma profissão que eu iria exercer sem ter que trabalhar. Eu simplesmente iria. Bem, eu não fui breve, eu fui bem longo, mas aí eu resumi, hein? Resumi. Tem história aí no meio, vocês não vão acreditar. Do que eu sou, lá dos 13 anos até agora. Eu não sei se a professora quer que eu continue falando ou se quer fazer pergunta, qual que é o sistema didático de vocês. E o que eu estou tomando aqui não é cerveja, é Coca-Cola com café, porque eu acordo 10 para 5 da manhã e vou dormir, via de regra, meia-noite, 1h da manhã. Então, os alunos, eles estão abertos, eles podem fazer perguntas se quiserem. E o que eu gostaria que você comentasse, assim, com mais detalhes, como você lida com esse Diogo multifacetado? Com todas essas profissões, com todas essas suas paixões e com as suas profissões todas, com tudo que você faz. Qual a contribuição que você acha que você dá para a sociedade? Como você tem melhorado a sociedade através do seu trabalho, das suas escolhas, da sua profissão? Olha só que interessante essa tua pergunta. Se eu pegar o direito por si só, eu tenho vontade de advogar. Se eu pegar o jornalismo, eu tenho vontade de apresentar o Jornal da TV. Eu adoro apresentar a Primeira Hora. Eu adoro, adoro. A rádio envolve um pouco a parte administrativa, também é legal, porque você comanda uma equipe, você joga, você bola estratégia, eu adoro o jogo de xadrez, né, mental. Então, é legal também. A aviação também é muito bacana. Dá para fazer cada um isoladamente, mas se você conseguir unir tudo,
É impressionante a melhora que as coisas têm. Eu vou dar um exemplo. Na aviação, nada do que acontece de errado é investigado para achar culpado. Tudo que acontece de errado na aviação, um acidente que acontece, não é para achar culpado e punir o culpado. Não. A investigação que ocorre por parte das autoridades aeronáuticas na aviação é para identificar o que foi feito de errado. E para que essa coisa errada nunca mais aconteça. Como? Através da criação de procedimentos para evitar que o piloto se confunda, que o piloto esqueça, que o piloto erre, que o fabricante erre, que outros aviões com o mesmo problema continuem voando, que o rapaz da manutenção troque o parafuso, seja lá o problema que for. Então, na aviação, tudo é investigado para evitar que as coisas erradas voltem a acontecer. Opa, já peguei isso e já trouxe para a vida particular, e já trouxe para o jornalismo, e já trouxe para a administração da rádio. Quando você busca culpado para punir, é difícil você conseguir relatos fidedignos do que aconteceu. Porque a pessoa vai querer se proteger. Agora, se você não busca punição, se você busca a solução do erro para evitar que ele volte a acontecer, as pessoas não temem contar para você o que elas fizeram de errado. Então, eu só estou dando um exemplo do que eu pego da aviação. Tem 1000 outros. Por exemplo, procedimentos. Um avião, ele tem procedimento para você se aproximar dele. Você não se aproxima do avião. Eu vou voar aquele avião. Você não chega perto dele de qualquer jeito. Existe um manual do instrutor em que você tem que se aproximar dele da esquerda para a direita, de trás para frente, num ângulo de tantos graus, por exemplo. Outros aviões é de outro jeito. Por quê? Porque a partir dali você já vai estar vendo o avião de um ângulo em que você vai poder encontrar possíveis problemas que ele tenha na estrutura. E você faz um pré-check, um pré-voo, um checklist pré-voo. Você gira no sentido horário, alguns aviões, em outros é no sentido anti-horário, você olha de cima para baixo, outros é de baixo para cima, mas você passa tudo isso e depois você entra na cabine são mais procedimentos, checklist, para não esquecer. Isso é padronização de procedimentos. Isso evita o quê? Erros. Isso faz com que a aviação se torne um meio de transporte mais seguro do mundo. Opa, pega-se isso e traz para uma operação comercial de uma emissora de rádio, por exemplo. Procedimento para abertura de novas carteiras, para contratos com novos clientes, checagem se esse cliente tem nome limpo, tem nome sujo, se deve, se não deve, se é protestado, se não é, quanto que ele anuncia em outras emissoras. Cria-se procedimentos para você seguir um ritual, para você poder chegar na negociação com a caneta cheia de tinta. Então, isso eu pego, por exemplo, da aviação. Quando eu chego, por exemplo, para apresentar um jornal, antigamente, eu chegava e falava o seguinte: preso tem que morrer. Né? O cara foi pego, acusado de praticar um crime, ele tem que morrer, tem que matar. Isso era o que eu falava. Hoje não. Hoje isso mudou. Graças à faculdade de Direito. Hoje eu digo que a civilidade de uma nação se mede pela maneira como os presos dela cumprem as penas. Antes, quando eu via uma cadeia lotada, eu batia palma. Eu achava aquilo maravilhoso. Porque eu achava que o cara cometeu um crime, ele tem que se ferrar lá dentro. Mas pare para pensar o tamanho da minha ingenuidade. Se eu coloco uma pessoa acusada de cometer um crime e condenada a um regime fechado de 5 anos, numa cadeia extremamente lotada, onde cabe 30, mas tem 170, ele tem que revezar se hoje ele vai dormir em pé ou vai dormir sentado, porque deitado ninguém dorme. E deixa ele lá por 5 anos, 3 anos ou 2 anos, não sei. Você acha que ele vai voltar para a sociedade melhor ou pior do que quando ele entrou? É óbvio que ele vai voltar pior. E quando ele voltar pior, ele vai voltar pior para nós. Ele vai voltar pior para cometer outros crimes. Então, melhor seria deixá-lo preso, se for para deixar nessa situação eternamente, ou então matá-lo de uma vez. Porque se deixar lá para depois soltar numa situação como essa, nós, da sociedade que aplaudimos cadeias cheias e seres humanos sendo tratados iguais a animais,
nós estaremos dando um tiro no próprio pé. Isso para aquele que não está nem aí para a vida do próximo, independente de ser criminoso ou não, tá? Para aquele que só pensa em si mesmo. Se ele pensar só em si, ele vai ver que o negócio de deixar o cara preso em condições subhumanas não é boa. Não é boa. Mas isso eu só fui conseguir enxergar depois. Eu só consegui enxergar isso depois da faculdade de Direito. E outra coisa, quantas vezes os jornalistas condenam as pessoas sem que essas pessoas sejam de fato condenadas? A pessoa foi presa pela polícia e a partir desse momento o jornalista na televisão condena essa pessoa publicamente. Repare, nós temos um tribunal que é o Tribunal da Justiça, composta por juiz, acusação, defesa, onde todos terão os procedimentos a serem seguidos, o amplo direito à defesa e tudo mais. E nós temos um outro tribunal, que eu chamo de Tribunal de Exceção. É o tribunal onde acontece o julgamento público. Porque essa pessoa que foi presa pela polícia, que eu já massacrei na TV, que eu xinguei, que eu falei isso, que eu falei aquilo, que o cara matou, que o cara estuprou, que o cara aconteceu, que o cara fez, publicamente eu já condenei ela. Daqui 10 anos ela pode ser considerada inocente. Esquece. Ela já viveu 10 anos de condenação pública, porque eu já condenei ela. Depois do curso de Direito, eu aprendi que existem fases no processo legal. A fase do inquérito policial. E a fase do inquérito policial não permite nem que a defesa se manifeste. Depois a fase do Ministério Público, que vai averiguar o inquérito e vai acrescentar ou tirar algo que ele acha interessante. E depois a fase da denúncia, onde o juiz vai verificar se aceita ou não a denúncia contra aquele indivíduo. E só então a defesa vai poder se manifestar. E depois dos julgamentos e depois dos recursos, daí nós teremos uma condenação transitada em julgado ou não. E daí sim teremos um condenado. Mas parece simples, ou parece difícil para alguns, mas isso eu só consegui ver claramente depois do curso de Direito. E daí hoje eu observo quantas vezes isso aconteceu no nosso país. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos presidente da República que foi cassado politicamente, mas na justiça, o mesmo motivo que fez ele perder o mandato, ele foi inocentado. Aqui em Londrina, nós tivemos um prefeito que foi cassado por um motivo, politicamente, mas na justiça, onde ele teve direito de defesa e de apresentar as provas, ele foi inocentado. Quem é que volta agora com o mandato dele? Quem é que volta da fama de ladrão, disso ou daquilo? Sem querer entrar em certo ou errado, tá? No partido político, porque eu não tenho nenhum. Quem é que volta isso? Não volta mais. Não volta nunca mais. Você pode dar o resultado do julgamento no final que você não retorna mais o que você já falou. Então aí eu peguei o direito e juntei com o jornalismo. Peguei a aviação, juntei com a administração da rádio, pego tudo aqui, a administração da rádio, as dificuldades financeiras, comerciais, por causa justamente da pandemia, e jogo também para a televisão, onde eu posso fazer comentários, fazer perguntas com mais propriedade e tudo mais. Então, aonde que isso contribui para a sociedade? Ora, na medida que eu divido essa opinião, na medida que eu divido esse ponto de vista, na medida que eu divido o raciocínio lógico que eu aprendi graças ao acúmulo de aprendizados, não estou dizendo que eu estou certo, tá? Mas à medida que eu divido isso, eu pelo menos desperto nas pessoas a ânsia de pensar. Antes de ver um comentário no Facebook e escrever exatamente o que a pessoa disse, com outras palavras, e ser uma Maria vai com as outras. Não, nós temos que parar, pensar, ter opinião própria, agir de acordo com o nosso entendimento. E isso é em busca do quê? É uma busca quase que empírica por uma sociedade melhor, por uma civilização melhor. Então, acredito que minha contribuição seja nesse nível. Eu acho que hoje é muito mais num nível filosófico. Mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta para o Diogo Tamires? Então, você acredita, Diego, que a sua função
social dentro do seu trabalho atual é trazer essa forma de repensar coisas conforme os anos foram passando, como você mesmo já disse, né, que antes você pensava de uma forma muito mais agressiva em relação a uma ressocialização, né, carcerária, da população carcerária, e hoje você vê que esse é um problema que não é na força, e na força do ódio não vai ser resolvido, né? É algo que eu, como profissional da educação, acredito muito que a mudança é a mudança na forma de educar, né? E eu fico muito feliz de saber que você teve essa mudança de pensamento, né? Até quando você aceitou o convite para estar hoje participando aqui, eu tive muito receio em relação até não bater pensamentos políticos sociais e assim por diante, mas eu fico muito lisonjeada pela sua presença e muito agradecida de você vir e mostrar como que o processo de desconstrução de pensamento ele é muito importante. E esse nosso projeto vem com essa ideia de o aluno, ele vai entrar já na graduação, você começou jornalismo porque você já trabalhava na área, era muito mais cômodo, né? Isso. Você é apaixonado pelo que você faz, mas não é não é a sua primeira paixão, até que você foi fazer a graduação de Direito. Eu queria te perguntar, referente a essa troca da sua graduação, em qual momento você achou que você precisava fazer direito e que direito era a sua escolha certa nesse momento? Eu acho que é uma sede que eu não tinha na minha infância e que está batendo agora. A sede pelo conhecimento, sabe? Eu não conseguia admitir não saber qual recurso era passível diante de uma condenação. Eu não conseguia entender porque na Justiça do Trabalho, um chamado de reclamante, outro chamado de reclamado. Na Justiça Penal é outro nome. Um recurso na trabalhista é de um jeito, na penal é de outro, na cível é de outro. Embargo de declaração, né, embargo disso, embargo daquilo, o que é isso? Como é que eu posso não entender um negócio desses? Então, a sede de querer entender me fez procurar a academia novamente. A pura fome pelo conhecimento. E lá eu me deparei com a Constituição. Lá eu me deparei com a filosofia. Lá eu me deparei com o raciocínio lógico. E daí, olha só que interessante. Quando você junta a filosofia, que é algo bem assim, subjetivo, né? Se você parar para analisar, abstrato, né? Mas você junta isso com a parte concreta, física, que são as leis, que é o processo, né? Para promover uma ação em relação a direito do consumidor, neste caso, você tem que agir assim, entrar com uma petição, dessa petição vai ter tanto tempo para você intimar, né, para a justiça intimar a outra parte vai ter tanto tempo para poder fazer a defesa. Então, esse procedimento, junto com as leis frias, junto com a filosofia e junto com essa parte abstrata, você consegue juntar. É como se você conseguisse juntar o inconsciente com o consciente, a razão com a emoção, a parte do raciocínio lógico da estratégia com a parte física da lei. E quando você junta tudo, as coisas se encaixam e de repente você, mesmo sendo um acadêmico, e eu tenho, não é prepotência, não é arrogância minha, por favor entendam, porque eu só sei que nada sei e diante de 90% dos que conheço, eu sei muito menos do que eles. Então, durante o curso, várias vezes, o professor apresentava uma linha de raciocínio, que é utilizada hoje pelo direito brasileiro, e eu conseguia desenvolver
um negócio e apresentava para o professor, mas se não for assim, e se for assado, também não chegaríamos a um resultado semelhante, mas por outro caminho? E ele falava, sim, isso já foi descoberto, isso já foi pensado, essa teoria que você está dizendo é a teoria de fulano, que está no livro X, que é utilizada na Inglaterra, mas não é utilizada no Brasil. Então, eu passei por umas 3 vezes um momento como esse, de descobrir uma teoria que já existia. Isso vale mais do que dinheiro. Porque isso vale mais, esse prazer vale mais do que dinheiro. Porque eu estou falando de grandes pensadores, eu estou falando de pessoas renomadas, eu estou falando de... E eu não tinha isso, eu era bom no que eu fazia, era bom no que apresentava, mas academicamente falando, eu não tinha reconhecimento, tipo, não era bom aluno, nunca fui. E de repente eu estava desenvolvendo coisas que já foram criadas, rodas, né? Que já rodavam, mas eu tinha lá meus pensamentos. E essa sede pelo conhecimento, depois ali, quando eu me deparei com a primeira aula de filosofia, doutor Adir Teixeira, ele é doutor mesmo, não é doutor só por título de ser advogado, ele também é, mas é economista, e uma série de outras graduações, filósofo meio, via de regra, tudo meio louco, né? Estudou muito, e a primeira aula dele, eu lembro que eu na sala tive que esconder o rosto porque eu chorei. Na primeira aula de filosofia que eu tive no curso de jornalismo, quando eu tinha 17 anos, eu dei 10 minutos para o professor. Ele começou a falar, eu virei a cabeça e falei, se em 10 minutos esse cara não me convencer que o ser humano tinha, na mitologia grega, um deus que controlava as águas, o mar, as ondas, se ele não conseguir me fazer entender em 10 minutos, eu saio daqui e vazo. Eu dei 15 para ele, saí, bati nas costas e falei, professor, tudo de bom, viu? Se o senhor quiser, eu estou ali do outro lado da rua, eu não vou ficar nessa aula. Então, olha a minha cabeça com 16, 17 anos, né? 17 anos. E depois eu tentei ler alguns livros de filosofia já com 29, 28, e sinceramente, eu não consegui passar da 3ª página. Quando o professor Adir Teixeira conseguiu resumir numa aula de 1 hora e pouco, uns 50 páginas daquele livro que eu estava tentando ler, ele resumiu em 1 hora e pouco, eu senti vontade de chorar. Eu tive que esconder o rosto e dei uma choradinha. E daí eu falei, poxa, não tem nada mais mágico do que o conhecimento. Então dane-se se eu vou usar, dane-se se eu vou ficar rico, dane-se se alguém vai reconhecer, dane-se se alguém vai falar, nossa, como esse cara é bom, dane-se. Eu sei, eu entendo. E com base nisso, você vai tocando a tua vida, você vai evoluindo, você vai ganhando dinheiro também. E você aprende a fugir de situações que não vai valer a pena, outras situações você aprende a negociar. Enfim, é a pura busca pelo conhecimento. O conhecimento por si só. Eu achava que isso não existia, mas existe. E se o Diogo de hoje pudesse voltar e conversar com o Diogo de 16 anos, o que você falaria para ele? Porque é isso que você está fazendo, você está voltando e falando com vários Diogos de 15, 16, 17 anos aqui, os nossos alunos, e qual conselho você tem para dar para eles? Papai e mamãe aguentam pagar você para você poder só estudar? Teu pai e tua mãe te permitem isso? Tem condições? Se tiver, faz. Mas estuda, filho. Estuda. E o estudo, não, para muitos, já é um prazer. Para a maioria, não é. É um sacrifício. Eu sei como é. Mas eu vou falar para vocês. Às vezes que eu tive que entrar na rádio às 3 horas da manhã, que não tinha ônibus para eu sair da minha casa para ir até a rádio às 3 horas da manhã, que eu tinha 15 anos de idade, que eu tinha que ir a pé. Mentira, eu tinha 16 anos, que eu tinha que ir a pé. Eu tinha que andar 14 quilômetros para chegar lá e poder trabalhar. É muito mais sofrido do que você se dedicar 2, 3 horas por dia além da aula para poder estudar. É válido, é válido. Eu dou valor hoje a muitas coisas, graças a isso eu dou valor. Eu aprendi a economizar, aprendi a fazer acontecer,
graças a isso? Lógico, lógico. Mas vou te falar, esse sacrifício físico, ele é infinitamente menos recompensador ou tem uma recompensa mais lenta do que o sacrifício mental. Então, o sacrifício que você vai fazer para poder estudar, mesmo sem querer, ele traz uma recompensa muito mais rápida e menos dolorosa do que o sacrifício de você enfrentar um mercado de trabalho sem estudo e correr o risco de estacionar. Eu, pela graça de Deus, dos meus pais, dos meus patrões que confiaram em mim e de mim mesmo, lógico, eu não parei de estudar. Porque se eu tivesse parado de estudar, hoje eu estaria travado a 10 vezes menos do que eu ganho hoje. E o que você quer? Você quer trocar o teu estudo pelo trabalho, pelo futebol hoje, para você ficar ganhando o resto da vida R$3.000? Ou você quer trocar o futebol, o trabalho de hoje, pelo estudo, para ganhar pelo resto da vida 30, 40, 50, 60 mil reais, e daí poder jogar o teu futebol, comprar teu videogame, papapá. Porque hoje, eu sou um moleque. Se você entrar na minha casa hoje, eu posso mudar, posso fazer o que for. O que eu levo embaixo do braço é meu computador, um volante, simulador de pilotar carro, um simulador de avião, eu ando de kart, eu compro luzes de LED para instalar no carro, eu compro carrinhos de brinquedo, de colecionador. E o que é isso? Isso sou eu com 16 anos, com uma diferença, com dinheiro para comprar. Dá para você reviver algumas coisas. Agora, a parte da balada, a parte do namoro, a parte de conhecer pessoas, isso daí não dá. Não dá. Então não coloque carroça na frente dos bois. Faça o que você tem que fazer agora. E o que você tem que fazer agora é estudar. Mesmo sem querer. A vida não é feita do que a gente quer. E se está ruim, se está difícil, bota a tua cabeça para pensar e arruma um jeito de ficar menos difícil, de ficar mais fácil. Existem maneiras, crie metodologia para você estudar. Não ache que você vai encontrar numa livraria a fórmula mágica para tudo. Uma coisa que eu não acredito, e não sei se os professores que aqui estão, se discordarem, podem, por favor, e peço que discordem, que falem, né? Mas, assim, esses livros de autoajuda, a fórmula do sucesso, a fórmula disso é uma venda de ilusão terrível. Uma venda de ilusão terrível. Não se apeguem a isso. Cada um é cada um, cada pessoa tem as suas dificuldades, os seus pensamentos, a sua cultura, a sua criação, os seus fantasmas, os seus medos, as suas coragens. Não existe uma fórmula para isso. Não ache que alguém algum dia vai te entregar um livro e vai falar, estuda desse jeito, que desse jeito você vai passar no vestibular. Ah, então agora eu vou deixar o pau torar, que lá na frente eu vou resolver. Ilusão. Isso não existe. Isso não existe. Ah, outra coisa, pensamento positivo. Pensa positivo que vai dar certo. Querido, se pensamento positivo desse certo, o avião nenhum caía. Quando o avião estivesse caindo, todos ficam pensando, não cai, não cai, não cai, e ele cai. Então não funciona. O que funciona é você fazer a coisa acontecer. Estude. Você imagina se eu tivesse feito jornalismo e direito ao mesmo tempo, com 16 anos, para 17. Eu conseguia fazer os dois. Jornalismo e direito com 16 anos. Saía com os dois prontos. Depois emendava uma faculdade de economia. Por fim, uma de filosofia. Quem que me segurava hoje? Perdi esse time da minha vida. Agora já estou com 36, 37. Vou fazer outra faculdade e vou estar com 40 e pouco. Quando começar a colher os frutos, eu vou estar chegando no final da minha vida. Agora, se você tem 16, 17, planta agora, para você começar a colher os frutos agora, com 36. Daí você vai ter 20 anos para guardar dinheiro e depois, meu irmão, conhecer o mundo, fazer as coisas acontecerem. Essa é a dica que eu daria para o Diogo. Mas eu não sei se o Diogo iria me ouvir.
o de 17 anos. Isso a gente não pode saber, mas espero que os nossos alunos ouçam. Muito obrigada pela sua fala. Tem algo mais para acrescentar? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Diogo, eu queria te levando para essa reflexão que a Laís te puxou aí do seu Diogo antigo, como você vê o Diogo mais velho, mais experiente? Você acha que você fazendo o seu direito que você quis fazer, sendo o piloto que você almeja ser, você acredita que isso futuramente te trará para uma nova profissão? Não sei, às vezes virar um professor da própria área, tanto de jornalismo como da área de direito, e se você vê você mais anos à frente, exercendo uma outra profissão muito ligada à sua essência aqui de hoje, se isso é reconfortante socialmente, você se sentirá um professor não completo, porque a gente nunca é, mas preparado para transformar a vida do jovem que chega na graduação muito cedo, né? Porque essa experiência dentro da graduação, ela é muito particular, mas eu acredito que a educação, ela torna as pessoas melhores, e a partir de pessoas melhores, acho que a gente consegue fugir dessa sociedade um pouco doente que nós estamos vivenciando atualmente, né? Mundialmente falando, não só exclusivamente do Brasil, e se você acha que no futuro você pode ser uma máquina de transformar pessoas durante um processo de graduação. Ser professor é algo muito grandioso para mim. Eu não me acho capaz de ser professor, para ser bem sincero. Eu acho que professor é uma atividade, uma profissão tão maior do que tudo que a gente tem. E eu não falo isso porque eu estou diante de vocês, não. Já falei certa vez, arrumei briga até dentro dos operadores do direito, que eu falei que, na minha opinião, o professor tinha que ganhar igual o juiz, porque assim como o juiz deve ganhar bem, porque ele tem a vida de uma pessoa em suas mãos, né? A responsabilidade de condenar um culpado, um inocente, o professor ele também tem isso, com uma pequena diferença. Ele não avalia um caso a caso, ele avalia 30, 40 casos ao mesmo tempo, o tempo todo. E naquele momento, ele está mudando a vida e moldando a vida de muitas crianças. Antigamente, nós tínhamos os pais que faziam boa parte desse trabalho. Hoje em dia, a maior parte desse trabalho está com os professores. E essa parte dos pais oferecerem aos filhos uma condição melhor para que eles pudessem estudar, isso é muito positivo, mas, por outro lado, levou pessoas muito imaturas ainda para a academia. Então, repare, eu tenho 16 anos, há 20 anos atrás eu estava entrando na academia, mas o nível das pessoas que iam para a academia, que tinham 17 anos, era outro. Eram pessoas mais maduras. Hoje, as pessoas que vão para a faculdade, com a mesma idade, alguns ainda são levados pelo pai. Por quê? Porque não sabe pegar um ônibus, porque tem medo de pegar um Uber, porque meu pai me deu dinheiro para comprar o lanche aqui na hora do intervalo. Então, o fato dos pais conseguirem proporcionar para esses alunos, para essas crianças, para esses filhos, uma condição melhor para eles poderem estudar foi bom, mas tirou também um pouco da expertise de vida e levou para a academia pessoas ainda muito imaturas, psicologicamente falando. Então, o professor hoje assumiu muito esse papel de, filho, a vida aqui é diferente. Você tem que se despertar para a vida. Então, o professor é muito mais do que simplesmente saber a matéria, do que saber o que ele está ensinando, saber como ele vai ensinar. Ele vai além. Hoje o professor ele tem que fazer serviço de pai, é uma responsabilidade muito grande, vocês são verdadeiros heróis. Mas assim, o que eu penso? Eu sofro de um transtorno chamado transtorno de hiperracionalidade. Para vocês terem uma ideia, isso é muito íntimo, eu estou abrindo aqui com vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, eu tomo aí de 10 a 15 tipos de remédio por noite. Esse transtorno de hiperracionalidade, ele nada mais é do que um jogo de xadrez constante que eu jogo. Então, quando eu falo algo,
eu analiso você, o teu jeito de ser, de olhar, tua expressão facial, tua expressão corporal, eu vejo os seus movimentos, espero a primeira resposta de acordo com o tom da voz e de acordo com o jeito de você falar. Eu consigo fazer uma análise de perfil e a partir dali eu falo uma coisa já pensando no que você vai entender daqui 4, 5 coisas e o que você vai perguntar daqui 4, 5 rodadas. Isso é um transtorno. Parece bom, mas não é. Porque se eu conseguisse executar isso só quando eu queria, ou quando eu quisesse, beleza. Mas como eu executo isso às vezes involuntariamente, eu crio uma estafa mental gigantesca. Desnecessariamente. Desnecessariamente. Então, o que eu busco com isso? Olha que loucura. Eu busco mais para poder fazer menos. Eu busco mais para eu me desgastar menos. Eu busco o jornalismo, eu busco o direito, eu busco a aviação, eu busco a administração, eu busco tudo isso. Para não ter todas as galinhas, ou todos os ovos saindo da mesma galinha. E amanhã depois, se eu precisar, eu posso não ter o mesmo rendimento. Mas eu tenho pelo menos 3, 4, 5 alternativas para onde eu posso ir. E eu estar preso numa única coisa me deixava muito angustiado. Então agora eu tenho para onde ir. Enquanto eu não preciso mudar, eu uso tudo isso para uma coisa só. Junto tudo isso. E assim que eu jurar a ordem, eu não sei até como é que está a minha inscrição, lá vou ter que ir lá para fazer agendar. Eu vou, esporadicamente, defender um caso ou outro, para quê? Para eu não perder essa convivência com o direito. Porque eu gosto também. Eu gosto do raciocínio lógico, eu gosto do embate, mas do embate saudável, do embate com argumentos, do embate com bagagem. E aí que você sobressai, né? Você não precisa chamar o outro de idiota, né? Você conseguir vencer um debate com argumentos. Até porque no debate eu acredito que nunca há vencedores, mas enfim, sair de uma situação com um pouco de dignidade, conhecimento. Então, essa busca pelo conhecimento, ela tem multifunções, né? Ela tem a função de eu me sentir confortável em caso da necessidade de uma mudança de fonte de renda, de eu aprimorar o que eu já faço, de eu não ser passado para trás, né? Então, hoje, se um advogado fala para mim que não dá para ingressar com tal ação, por causa disso, por causa daquilo, eu falo, tudo bem, se você não quer, eu entendo. Mas não fala que não dá, porque dá. E por aí vai. Hoje, e só o estudo dá essa garantia para você. Você imagina se você só sabe fazer uma coisa e você é demitido, né? Você vai buscar outra empresa do mesmo segmento? Se essa empresa te desligou porque ela está passando por dificuldades financeiras, pressupõe-se que todas do mesmo segmento também estejam. E daí, o que você vai fazer da tua vida? Então, eu também acredito que quem abre muito leque acaba não fazendo nada bem feito. E hoje nós estamos vivendo a inversão da inversão. Nós vivemos um momento da história em que, se você fosse um advogado que atuava em todas as áreas, por exemplo, eu vou usar o exemplo da advocacia, tá? Mas isso serve para todas. Se você é um advogado que atua em todas as áreas, olha, esse cara é bom, ele atua em todas as áreas. Depois isso mudou. Advogado bom é aquele advogado que é especialista em uma única área. Porque ele concentrou o seu estudo naquilo. Então, ele é um tributarista. E para entender de tributo é chato. É muito chato. Então, ele tem que ler muito aquilo ali. Se ele se dedicar a tudo, ele não vai conseguir ser especialista só naquilo. E agora nós estamos vivendo um princípio de uma nova inversão. Em que você tem que abrir o leque novamente. Por quê? Porque as coisas muito específicas, quem vai trazer para nós é esse aparelhinho de onde você está vivendo. Porque e essa conclusão eu cheguei no 3º ano de faculdade, que eu vou decorar a lei seca. Qual é o artigo que trata do homicídio culposo? Para quê? Eu tenho que saber o que ele diz. Mas qual é o número? Para quê que eu vou gastar memória, energia e tempo decorando isso, se isso está ao meu alcance? A humanidade está caminhando para um lugar onde tudo que está ao seu alcance você deixa de lado e ocupa sua mente somente com aquilo que te faz entender e utilizar aquilo que está ao seu alcance da melhor maneira e que não exista algo, né, pré-estabelecido. Nós devemos, de acordo com
os melhores especialistas do mundo, das palestras mais caras existentes no mundo, em que eu não tive o privilégio de ir, mas o meu patrão teve e passou para nós em uma palestra recentemente. Nós devemos evoluir 1000 anos em 100. É assustador o que a gente vai viver. O que nós estamos prestes a viver nos próximos 50, 100 anos é algo assustador. A profissão de advogado, eu fiz, mas eu estou totalmente ciente que daqui a 50 anos ela raramente vai existir. Piloto de avião, totalmente consciente que daqui a 50, 60 anos não vai ter mais piloto para avião. Médico, os robôs já estão operando através de um médico, por enquanto. Consultas, os computadores já estão fazendo. Hoje, eu atiro para todos os lados na expectativa de que algo sobreviva ao futuro. Mas a grande verdade, isso daqui eu acho que eu nem deveria trazer aqui, porque vai gerar um nó na cabeça de muita gente, mas a Airbus, mês passado, fez não só um avião acionar, fazer o pushback, taxiar, ingressar na cabeceira, quando autorizado pelo controle, decolar, subir, voar em cruzeiro, navegar, descer, aproximar, pousar, taxiar, estacionar e desligar, sem ninguém tocar em um único controle. É assustador. Então é o seguinte, estudem. Não se prendam a trabalhar agora, porque o que você aprender a fazer agora, daqui 10, 15 anos, provavelmente uma máquina já vai estar fazendo, ou um computador. Se você tiver estudo, você terá capacidade de se enquadrar num novo mundo que vai surgir nos próximos 100 anos. Isso quem disse para a gente também foi a própria Google. Já aproveitando, a gente está com não sei quanto tempo aqui de live, mas assim, bem brevemente. Eu participei de uma reunião com uma equipe da Google. E eles trouxeram um computador que é milhões de vezes mais rápido do que o computador mais rápido que nós temos à disposição para comprar no mercado mundial para uso empresarial ou doméstico. Hoje em dia, quando você compra no mercado, como no Fato, por exemplo, você deixa lá o seu CPF, que é o Clube Fato. Com base nisso, eles criam um perfil do que você normalmente compra. Fechou? Então, aí não tem segredo. Olha, se o Diogo sempre compra Coca-Cola, ele tende a comprar Coca-Cola nas próximas vezes. E a partir dali, o sistema dispara ofertas de Coca-Cola para mim. Isso é básico. Isso hoje qualquer computador faz. Mas daí eles cruzaram os dados do Clube Fato, por exemplo, com os dados do Google. E aí? Daí você já tem o seguinte, você já tem aonde você vai, qual restaurante você compra, qual mercado você compra, quanto tempo você leva no restaurante A, restaurante B, restaurante C. Qual o teu trajeto da tua casa até o teu trabalho, tua área de lazer, se você tem mulher, namorada, amante, se você não tem, tudo, você passa tudo. E uma empresa pode pegar esses dados do Google, comprá-los, mesclar com os dados dela e elaborar produtos e demandas que nem você sabe que eles existem. Por exemplo, no meu caso, pegaram meu CPF, pegaram minha conta no Google, cruzaram os dados. Viram tudo que eu compro, viram os lugares aonde eu vou, porque meu GPS está sempre ligado, os restaurantes e tudo mais, e falaram, você vai gostar de uma batidinha de, poxa, eu não lembro a fruta, batidinha de alguma coisa com pimenta. E eu falei, impossível. Eu odeio bebida alcoólica. Não tomo bebida alcoólica, odeio bebida destilada, odeio. Bebida destilada não desce. É impossível. Eles foram e fizeram uma, eu experimentei. Maravilhoso. Maravilhoso. Eles sabiam que eu gostava de algo que nem eu sabia que gostava, porque eles cruzaram os dados. E aí, meu amigo, você acha que dá para enfrentar isso daí sem estudar? Sem entender o que os caras estão fazendo? Não tem jeito não, tem que estudar. Mais alguém tem alguma pergunta?
Eu gostaria de agradecer o Diogo, né, por ter compartilhado a vida dele um pouquinho, né? E eu tô muito grata, e isso pelo menos fez eu refletir bastante mesmo. Que bom, Lohane. Fiquei feliz disso. E tô grata mesmo, de verdade. Eu acredito que os colegas também da escola também estão. E isso é uma dádiva pra gente. Você tem quantos anos? Desculpa. 17. É uma idade crucial. Vai em frente. Vai pelo que eu estou te falando. Tudo que você se dedicar agora para fazer o que é feito hoje, daqui 50 anos vai estar menos. No teu caso, 15, 20 anos vai estar totalmente ultrapassado. Você vai jogar esse tempo fora. Estuda. Porque o conhecimento, esse vai ser aproveitado no futuro. Obrigado, Lorraine, pelo teu depoimento. Fiquei muito feliz, tá? Obrigado. De nada. Obrigada, Diogo. Você tem mais algo a mais a acrescentar? Agradecer, né? Quando é que a gente pode falar para uma turma dessa? Muito obrigado aos professores, obrigado aos alunos, aqueles que estiverem assistindo depois. Pena que vocês não assistiram ao vivo, não puderam aqui perguntar alguma coisa, eu não sei. Mas é um privilégio muito grande. Quero agradecer do fundo do coração. Desculpe aí se falei demais, desculpe se fui muito teórico ou pragmático, eu não sei. Me perdoe, mas eu acredito que um pouco de exercício mental, às vezes, também faz bem. Então, se ficou um pouco difícil, assiste de novo, tente entender, sei lá, manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, e a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado pela oportunidade. Momentos assim é que fazem a vida valer a pena. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada por se disponibilizar, por estar conosco, por compartilhar a sua vida conosco. Obrigado a vocês. Até mais. Até.